Jeremias 23, versículos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Eu gostaria de uma breve reflexão, dia de ceia, eu gosto de trazer uma palavra mais pastoral. Eu gostaria de uma breve reflexão sobre o Deus de perto e o Deus de longe. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você adora? É um Deus de perto ou é um Deus de longe? A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para buscar a Deus, eu preciso estar imbuído, envolvido, mergulhado em uma profunda convicção de que Ele existe. Hebreus vai dizer, no capítulo 11, versículo 6, que Deus é galardoador. Ele é galardoador, Ele é recompensador dos que o amam e dos que o buscam. Mas dos que o amam e o buscam como? Em espírito e em verdade. Portanto, introdutoriamente, a nossa busca de Deus não pode ter uma motivação emocional. Não pode ter uma motivação apenas circunstancial. Eu estou buscando a Deus porque eu descobri que eu tenho uma doença, ou alguém meu tem uma doença. Eu estou buscando a Deus porque eu estou desempregado, passando necessidades. Eu estou buscando a Deus porque eu estou prestes a tomar uma decisão que pode mudar o rumo da minha vida. Ou seja, eu busco a Deus porque uma circunstância me faz sentir necessidade de Deus. A busca ao Senhor deve ser algo constante, deve ser algo tão natural quanto é o ato de respirar, de pulsar o meu coração, de estar vivo. Deus precisa ser essência em mim. E se Ele se torna essência em mim, Ele se torna parte de mim. E quando Ele se torna parte de mim, eu me torno parte dEle. E isso não é uma visão de panteísmo. Panteísmo é uma doutrina antiga, que pan quer dizer tudo, todos. Então o panteísmo era uma doutrina que dizia que Deus estava em tudo. Então Deus está na cadeira, Deus está na parede, Deus está na pedra. Não é essa a visão de panteísmo. É a visão de que este Deus, que é único, que é um ser pessoal, espiritual, Ele quer entrar em uma perfeita intimidade com o meu espírito, usando uma palavra da modernidade, uma conexão. Ele quer conectar, Ele quer se ligar ao meu espírito de tal maneira que em todo e qualquer momento eu esteja ligado a Ele e Ele a mim, Ele se comunique comigo naturalmente, sem precisar de todo um ritual, de todo um aparato. Porque a minha intimidade com Ele é espontânea. Você respira num ato espontâneo. Você num programa diz assim: atenção cérebro, respirar, expirar. A pessoa, se a vida fosse assim, inspirar, expirar, digerir, expelir o que digeriu. Já pensou se fosse desse jeito? Ninguém conseguia viver. Mas as coisas foram organizadas em nosso corpo para funcionarem espontaneamente. E nós somos o que de Cristo? Somos o corpo de Cristo. É como a igreja é chamada, corpo de Cristo. E a ideia de corpo pressupõe que tem uma cabeça no comando. E a Bíblia diz que a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, o comando da igreja, pertence a Jesus. Ele é o comando central, quem dá as diretrizes. Mas a partir do momento em que eu decido tomar eu mesmo as decisões, eu me distancio de Deus. Então o Deus que deveria ser o Deus de perto se torna o Deus de longe, porque eu escolhi autogerir a minha vida. A Bíblia sobejamente está repleta de textos que nos sugerem o que eu estou a falar aqui. Por exemplo, sobre planos. A Bíblia diz que quando você planejar ir a uma cidade, fazer alguma coisa, você deve pensar assim: eu irei àquela cidade se o Senhor quiser. Está no livro de Tiago. E se o Senhor quiser, ali eu farei negócios. E se o Senhor quiser, eu ali prosperarei. Esse texto ele é riquíssimo,
porque ele nos fala de que não é errado fazer planos. Não é errado planejar alguma coisa para o seu futuro, absolutamente, é o correto. Mas a Bíblia diz que até os planos mais bem elaborados que eu faço, eles têm que ser submetidos à vontade de Deus. Isso pressupõe que eu compreendo que a minha vida não me pertence. Aquela famosa música do nosso saudoso irmão Lázaro, que diz assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. O que é a esperança? É a projeção do que está por vir. Essa música é riquíssima do ponto de vista bíblico. Ela está dizendo que tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, e tudo que eu vier a ter, e tudo que eu vier a ser, é do Mestre. É a ideia perfeita de alguém que se coloca numa posição de servo. Vivemos em um mundo que celebra e exalta a individualidade do ser. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que conquistam dinheiro, poder, fama, prestígio. O ter se tornou um verdadeiro Deus, porque o ter projeta você perante os outros e coloca você numa posição de destaque e de ascensão. Aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais fama, aquele que tem mais poder, aquele que tem mais conhecimento, como se isso colocasse você num patamar acima dos demais seres humanos, o que não é verdade. Talvez você tenha sido um ser humano que deu sorte, um ser humano que teve mais oportunidades, um ser humano que teve mais engenhosidade para produzir coisas, que gerou riqueza, para adquirir conhecimento, mas isso não te torna mais humano do que o outro. Você é tão falível quanto qualquer outro, você é tão mortal quanto qualquer outro. Mas à medida que o meu relacionamento com Deus é condicionado por circunstâncias, eu distancio-me de Deus. O Senhor Jesus disse que deveríamos buscar a Deus de todo o nosso ser, de toda a nossa força, de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso entendimento. Mas cada dia que passa eu estou vendo que a humanidade está caminhando a passos largos para transformar Deus em um Deus de longe. E Ele está dizendo que assim como Ele é Deus de longe, Ele também é Deus de perto. Mas se Ele vai ser o seu Deus de perto, ou se Ele vai ser o seu Deus de longe, vai depender da sua atitude. Jonas ouviu uma palavra profética da parte de Deus. O profeta Jonas, que é um dos livros da Bíblia, Jonas, Deus disse a ele, para ele ir a uma terra, a um outro país, pregar ao povo da capital daquele país, chamada Nínive. Era um povo que odiava profetas, era um povo que odiava profetas e que matava profetas. Ele sabia disso. Então ele pensou na sua própria vida, ele pensou na sua própria segurança, na sua própria sobrevivência, no seu bem-estar, e ele escolheu a zona de conforto. Ele pegou um navio e foi em direção oposta à direção de Nínive. Veio uma tempestade, o navio estava para afundar. E então, ele percebendo aquilo, ele se declarou como fugitivo de Deus e foi lançado ao mar. Ele foi engolido por um peixe e ali ele ficou 3 dias. E em 3 dias, ele foi mergulhado não no mar, mas dentro de si mesmo. Ele viu a sua fragilidade, ele viu a sua pequenez, ele viu que Deus era um Deus de perto que vinha a ele e o honrou ao escolhê-lo como profeta. O profeta é um porta-voz da mensagem de Deus. E Deus deu a ele o privilégio e a honra de levar a mensagem de arrependimento a um povo. E ele viu que por egoísmo, por autopreservação, por medo, por priorizar a própria segurança, ele esqueceu de ser servo e de obedecer àquele que lhe deu a vida, aquele por cuja razão ele existia. E a vida que ele estava tentando preservar não era sua. Quando ele foi lançado ao mar era para ele morrer, mas aquele que é o Senhor da vida o preservou através de um grande peixe que o engoliu. Esse grande peixe pode simbolizar o sistema desse mundo que nos envolve, este mundo que nos engole, este mundo que nos sufoca, este mundo que estabelece para nós prioridades que ele diz que é urgente, prioridades que ele diz que nós temos que colocar à frente, acima da nossa relação com Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo para a igreja o contrário. Ele está dizendo: busque primeiro a mim, ponha-me em primeiro lugar, ponha-me na frente,
e eu farei com que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Portanto, a nossa caminhada de fé, ela tem que ser uma caminhada na dimensão do sobrenatural. Ela não pode ser dimensionada na percepção e na compreensão das coisas como os olhos veem, como os ouvidos ouvem, como a mente racionaliza. Porque as coisas de Deus às vezes envolvem mistérios, envolvem segredos que Deus só revela no tempo certo. Mas se você, minha irmã, se você, meu irmão, é crente em Jesus Cristo e se move de acordo com a palavra, pela fé, acredite-me, coisas sobrenaturais irão acontecer em sua vida. Portas irão abrir onde você nunca imaginou. Caminhos surgirão onde só havia obstáculos. Espinhos serão removidos dos teus caminhos para que você não perfure seus pés. Simbolicamente, o que eu estou dizendo é que dificuldades serão removidas e soluções surgirão quando você se move por princípio de fé. Sadraque, Mesaque e Abdenego receberam esses nomes que eram nomes que exaltavam os deuses da Babilônia. Mas os nomes naturais deles eram outros. Ananias, Misael e Azarias eram os nomes hebraicos deles. Mudaram seus nomes para dar a eles uma conexão com os deuses da Babilônia. Alguém pode tentar mudar você. Alguém pode até chamar você de um nome diferente. Alguém pode até colocar sobre você um peso que não é o seu. Mas o que importa é a sua essência. No interior eles continuaram crendo no Deus de Israel. Eles ainda eram Misael, Ananias e Azarias. Eles não eram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando a palavra de Deus disse que foi feita uma estátua para que todos cultuassem o rei como se ele fosse um deus, eles se recusaram. Embora eles estivessem participando da corte pela sua inteligência, pela sua sagacidade, pela sua capacidade de gestão, foram selecionados como três dos jovens mais inteligentes. A conexão deles primeiro era com Deus. Você tem o seu emprego, você tem a sua carreira, você tem a sua profissão, você tem o seu negócio, você tem as portas que Deus abriu para você neste mundo. Repito, Deus abriu. Ah, foi o meu esforço, Deus abriu. Ah, foi porque eu lutei, Deus abriu. Ah, foi porque eu estudei, Deus abriu. Tudo que você tem, tudo que você é porque Deus permitiu que você tivesse. Quando você entende isso, a sua conexão primeira é com Deus. Ah, mas se você não fizer esse negócio, você vai falir. Eu prefiro falir do que trair o meu Deus. Ah, mas se você não agir dessa forma, você vai ser demitido. Eu prefiro ser demitido do que trair o meu Deus. Nós estamos falando de essência, essência que se conecta, que cria uma unidade entre você e o Espírito Santo. E o Espírito Santo se alegra quando ele vê um servo e uma serva que verdadeiramente decide que Deus é o Deus de perto e não o Deus de longe. Vocês estão me ouvindo? Eles são jogados na fornalha de fogo. O rei fica incomodado. E quando o rei olha de longe e vê 4 homens, ele chama os seus soldados e diz: vem cá, quantos homens jogamos na fornalha? A fornalha que pegava fogo, que só chegar perto já morria queimado. Quem foi jogá-los no fogo morreu queimado. Os que foram jogá-los no fogo morreram queimados. Os que foram jogá-los no fogo morreram queimados. Entenderam a fornalha, quanto ela estava quente? Mas quando o rei olhou, ele viu 4 homens vestidos de branco. E o branco naquele contexto ali não tem nada a ver com racismo. Naquele contexto ali simbolizava a pureza. Não é que o negro seja sujeiro. Naquele contexto representava a pureza. E os 4 estavam caminhando. E de longe o rei olhou e ele disse: quem é aquele 4º homem que tem a aparência dos filhos dos deuses? Jesus estava com eles. Como Jesus está com você. Quando você decide ter uma relação com o Deus de perto e não com o Deus de longe. Daqui a pouco nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice e vamos celebrar a nossa unidade, a nossa conexão com o Senhor Jesus. Vamos dizer que somos um com Ele pelo poder do seu sangue derramado na cruz. O pão continua pão, o cálice de suco de uva continua suco de uva, mas simbolicamente estamos dizendo: Jesus, nós fomos um dia encontrados e alcançados pelo teu amor. Tu eras o Deus de longe, mas quando nos encontramos contigo, tu te tornaste o Deus de perto. Temos uma ligação contigo pelo teu sangue. Somos limpos,
somos lavados, somos purificados por este sangue. E nada vai nos separar dessa união. O escritor bíblico diz: quem nos separará do amor de Deus? E ele faz uma relação do que não nos separará do amor de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem a vida e nem a morte, nem altura e nem profundidade, nem luz nem escuridão, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplaudo o Senhor por isso. Então nós somos a igreja que é convidada a celebrar e a viver essa experiência do Deus de perto. Eu vou falar 3 aspectos para memorizar isso em vocês. O primeiro é que essa igreja que contempla e convive com o Deus de perto é uma igreja vista e amada por Deus. Diga: eu sou parte de uma igreja que é vista e amada por Deus. Deus te enxerga. Você pode, às vezes, e já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, dependendo da circunstância que estiver vivendo, do dia, como esteja, se sentir insignificante. Eu acho que Deus não está nem aí para mim. Já tive vezes que eu pensei isso. É uma besteira pensar isso, mas eu já pensei. Eu não sei vocês, mas eu já pensei. Dias que a coisa não estava dando certo, entendeu, irmã? E naquele dia eu acordei e disse: acho que Deus não está nem aí para mim. Mas eu quero te dizer que mesmo quando você pensa que Deus não está nem aí para você, é aí que Ele está mais atento a você. Porque Ele está enxergando a sua necessidade, Ele está enxergando a sua dor, Ele está enxergando o seu sofrimento, Ele está enxergando a sua luta. Ele está te dizendo: eu sou o Deus de perto, clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor. Porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando nós mergulhamos com intensidade na presença que nós experimentamos a maior profundidade da manifestação do sobrenatural de Deus em nossa vida. Os homens da Bíblia que experimentaram os maiores milagres, os homens da Bíblia que tiveram as maiores experiências de intimidade com Deus, foram aqueles que ousaram crer e mergulhar profundamente na presença de Deus, sem medo, sem nenhum tipo de hesitação, com uma convicção espiritual profunda de que Deus quer sim se conectar conosco, falar conosco, revelar a sua vontade, o seu plano, o seu propósito, e nos pegar pela mão e dizer: não temas, filho meu, eu sou contigo, e nos conduzir ao triunfo da sua glória, para a honra e louvor do seu nome. Deus está olhando do céu e Ele está enxergando você. Ele está te dizendo: eu sou Deus que te ama, porque você é parte da minha igreja vista e amada. Quando Elias fugiu da presença de Deus, porque estava com medo de Jezabel, ele vai para o deserto. Eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de um profeta que fazia cair fogo do céu, um homem cheio do Espírito Santo, mas que naquele momento foi tomado pelo medo. Você pode ser uma pessoa espiritual, sim, uma pessoa de Deus, uma pessoa crente, fervorosa, cheia do Espírito Santo, mas você continua um ser humano que pode em algum momento ser dominado pelo medo, pela ansiedade, pela inquietação, pela pressa, pela falta de fé, pela falta de esperança. E é por isso que a gente tem que ter uma vida de oração constante, entenderam? Porque a oração ela nos blinda, a oração ela nos protege, a oração nos torna indestrutíveis diante das astutas ciladas do diabo, porque a oração nos conecta com o coração do Pai. E quando o inimigo vem, o Pai diz: epa, pss, esse aqui você não toca não, esse aqui é conectado comigo, e o diabo não tem o direito de tocar em você. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e esse Cordeiro quer que você tenha conexão com Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Então, se essa conexão espiritual se dá dessa forma, e o Espírito Santo está conectado comigo todo o tempo, querendo revelar o plano e o propósito de Deus, eu não tenho que ter medo, eu tenho que viver uma vida de fé. Romanos 8, 38 e 39 diz que nada separa a igreja do amor de Deus. A igreja vive com confiança, mesmo em meio às dificuldades. Todos os homens que enfrentaram lutas e permaneceram firmes nessa convicção, eles viveram e experimentaram o sobrenatural. Elias não foi o único, Jonas não foi o único. A Bíblia está cheia de homens que em algum momento fugiram. Mas o que é que Deus fez? Mandou o anjo dar alimento a Elias, e depois foi na caverna se encontrar com Elias. Você pode estar numa caverna,
A caverna aqui simboliza um lugar de esconderijo, um lugar isolado, um lugar distante da luz. Mas a luz veio até Elias. E a luz que é Jesus vem até você esta noite através dessa palavra. E está te dizendo: não temas, eu não sou só o Deus de longe, eu também sou o Deus de perto. Porque a gente costuma dizer: Deus que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo: eu também sou Deus que está em ti, que te selou com o Espírito Santo e que mora dentro de você. Eu sou Deus de longe, mas eu também sou Deus de perto. Eu posso ouvir um amém? Diga glória a Deus por isso. Em segundo lugar, é que Ele quer que você lembre que nós somos uma igreja que experimenta o seu cuidado fiel todos os dias. Diga: somos uma igreja que experimenta o cuidado de Deus todos os dias. Aquela mulher, a viúva de Sarepta, estava sem alimento. Ela estava sem ter o que comer. Mas ela enxergou o profeta, e o profeta disse: o que é que você tem? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, prepare algo para eu comer. O profeta simbolizava ali o próprio Deus. Ele não era Deus, mas ele simbolizava a autoridade de Deus. Ela alimenta o profeta, e depois que ela alimenta o profeta diz: traga todas as vasilhas, e começa a derramar o azeite. E quando ela começa a derramar o azeite é derramado e é multiplicado. Diz: pega as vasilhas com as vizinhas e com os vizinhos, e ela apanha. E o azeite era caro naquele tempo, dava dinheiro, dava muito dinheiro, e o azeite que ela tinha era muito pouco, mas aquele azeite vai derramando. E ela diz: o que está acontecendo? Que eu estou derramando azeite da vasilha e a botija não para de derramar azeite. A botija é o que você tem, mas o azeite é o milagre de Deus que vem na tua vida. Deus está te dizendo que você é a botija sou eu, mas dentro de mim habita aquele que transborda o azeite, que é a unção, que é o milagre, que é a presença, que é a manifestação do poder e da glória de Deus. Dentro de mim habita o Espírito Santo. Então Deus pode fazer proezas acontecer através da tua vida, na vida de outras pessoas, se você se colocar como um vaso nas mãos dele. Deus vai abençoar você, vai abençoar a sua família, vai abençoar as pessoas próximas, e se brincar, vai abençoar a gente que você nem conhece, que só por estar perto será também abençoado. A Bíblia diz que Deus manda chuva sobre maus e bons. Imagina que você está orando para que Deus mande chuva numa terra seca. A igreja está orando. A igreja ora um dia, uma semana, um mês, 6 meses, e a previsão do tempo diz: este ano não vai chover. Um belo dia surgem nuvens, cai um toró, enche os açudes daquele lugar, e ali no meio tem uma pessoa que blasfema contra Deus o tempo todo, que xinga Deus, que diz que Deus não existe, e que ainda ofende você, fica aí feito um monte de besta, rezando, orando, dizendo que Deus vai mandar chuva, não acredita no sobrenatural. Quando a chuva vem, me responda, a chuva cai, e na casa daquela pessoa, na propriedade daquela pessoa, naquele quadradinho ali, para de chover? A chuva representa a bênção que recai sobre bons e maus, porque existem os bons que oram. Bons aqui não significa perfeito. Bons aqui não significa pessoas sem pecado. Bons aqui não significa pessoas que não cometem erros. Bons aqui significa os que temem ao Senhor e mesmo com as suas falhas se humilham perante Ele, pedem perdão pelos seus pecados, são restaurados pela sua graça e são conduzidos a viver de esperança. Tem alguém aqui que vive de esperança? Amém. Se você é uma pessoa que vive de esperança, você não tem que ter medo do amanhã. Aquele hino famoso que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O segredo de tudo que está revelado nessa linda canção profética e bíblica está na última frase: que vivo está. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esperança, mas ele ressuscitou, e porque ele vive, a esperança, porque ele vive,
eu não tenho por que ter medo, porque Ele é o meu intercessor junto ao Pai. Diga comigo, eu não posso me mover pelo medo, porque eu sirvo a um Deus que cuida de mim. Quantos creem nisso? Amém. Concluindo, nós somos chamados também a entender que somos uma igreja que é constantemente transformada pela manifestação do poder de Deus. Diga, constantemente transformada pela manifestação do poder de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O novo aqui é uma palavra que significa um novo que nunca existiu. Já falei várias vezes, sempre gosto de repetir para ficar marcado na mente de vocês. O novo aqui não é você pegar a parede da tua casa e pintar com uma nova tinta. O novo aqui é uma coisa que nunca existiu. É fazer acontecer algo do nada. Deus está dizendo que vai trazer na tua vida uma manifestação sobrenatural de algo completamente novo, algo que nunca foi visto, algo que não foi experimentado, mas que virá na tua vida pela manifestação da palavra da fé. E a palavra da fé é a palavra que é liberada do trono da graça e que é recebida por convicção espiritual. Ela não é recebida apenas pelo cérebro através de um raciocínio lógico. Ela não é recebida pela emoção através de uma aceleração do coração que pulsa mais forte. Ela é recebida no mundo do Espírito pelo meu Espírito, que se conecta com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito o que é que eu sou. E o que é que ele disse? Que eu sou o quê? Filho de Deus. E a Bíblia diz que aos seus filhos está destinado o melhor da terra. Tem algum filho de Deus aqui hoje? Tem alguma filha de Deus aqui hoje? Amém. Então por que ter medo? Por que não confiar nas promessas do Pai? Por que deixar que as circunstâncias criem o desespero? O Senhor disse a Moisés que ia mandar as 10 pragas, que ia tirar o seu povo do Egito e que ia levar à Terra Santa. Sim ou não? Sim. Moisés creu, foi lá, operou os milagres das 10 pragas. O faraó ficou desorganizado emocionalmente, intelectualmente, quando viu a 10ª praga, perdeu seu filho mais velho, perdeu os primogênitos do Egito, liberou o povo, ainda deu riquezas a eles. Eles saíram despojando o Egito, deram riquezas a eles. Vai embora, toma aqui, toma ouro, joias. Foram embora. Depois o diabo colocou no coração do faraó ódio e arrependimento contra o povo de Israel. E ele foi para destruí-los. Nós vamos destruir esse povo. E a Bíblia diz que só homens prontos para a guerra. Israel tinha 600 mil. Mas tem um detalhe: eles não eram homens treinados para a guerra, eram homens prontos para a guerra. Quer dizer que eles tinham idade para lutar, tinham força física para lutar, mas eles não tinham treinamento militar. E o principal, eles não tinham armas, porque eles não eram soldados, eles eram escravos. De que adianta a nossa capitã Cristiane ir combater os bandidos com todo o treinamento que ela tem, e ela foi bem treinada? Ela não chegaria a capitã sem ter treinamento. E ela chegar lá para combater os bandidos que estão ali ameaçando a vida de alguém sem uma arma, e os camaradas armados com fuzis de última geração. Ela vai morrer. Eles vão mirar, matar. Israel estava assim, desprotegido. Mas a Bíblia diz que quando Deus ouviu a voz de Moisés clamando, porque o povo estava murmurando: foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui? Eles tinham uma ideia de um Deus que estava longe deles, mas Moisés tinha intimidade com Deus. Para Moisés, Deus era o Deus de perto, era o Deus com quem ele falava. E o seu Deus é Deus de perto. Ele quer que você fale com Ele, para que Ele fale contigo e revele os planos e os propósitos dEle para a tua vida. Quando Moisés clama, ele diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Em outras palavras, qual foi a ordem que eu dei? Confie em mim e siga em frente. Não tenha medo. Tudo que eu prometi, eu vou cumprir. O crente tem medo de morrer. 99,999% dos crentes têm medo de morrer. Mas todos os crentes, 100%, querem ir para o céu. Eu quero viver mais tempo. Eu quero ver Bento, meu neto lindo, que cantou aqui para mim, que fez oração, que brincou, se divertiu, se balançou. Hoje ele pediu: vovô, bota aí para assistir eu na igreja.
E ficou lá se divertindo. Bota de novo, tem que ter paciência, né? De novo. Parece aquele personagem do dinossauro. De novo, né? E a gente se alegra. Vai chegar uma época que a gente vai sentir falta disso. Ele vai ficar adulto e não vai ter mais isso. Aproveite seu filho, seus netos enquanto você tem. Mas aí, eu quero ver Bento crescer. Eu quero ver Bento casado, me dando bisnetos. Se for a vontade de Deus, Felipe me dá mais netos com Vitória. Quero envelhecer com qualidade de vida. Mas e se Deus quiser me levar mais cedo, me levar esse ano ainda? Alguém balançou a cabeça? 2 pessoas? Por que não? A minha vida não me pertence nem a sua. O meu tempo aqui na terra, quem determina é Ele. E você tem que estar sempre pronto a saber que você pode ser convidado a comparecer no trono da graça, no trono da glória, na presença do Altíssimo. E o seu destino final é lá, não é aqui não. Você não tem que ter medo de morrer. Você tem medo de viver uma vida miserável, indigna, longe da presença e da graça de Deus. É disso que você tem que ter medo. Claro que você tem que buscar ter uma boa saúde, buscar se cuidar, tratar da sua saúde, ir a médico, tomar remédio se preciso for, fazer tratamento. Tudo isso a gente tem que fazer, mas a gente não tem que ter medo da morte não. Porque o viver é Cristo. Mas o apóstolo Paulo disse que para ele, o sentido tanto de viver como morrer não importava, desde que ele estivesse com Cristo. Então, quando eu falo isso, eu não estou desejando que ninguém morra. Eu estou desejando que você não seja movido pelo medo. Porque o medo da morte faz com que nos apeguemos às coisas deste mundo. Como se a nossa felicidade dependesse das coisas que conquistamos aqui na terra. Aqui na terra eu conquistei uma família, aqui na terra eu conquistei bens materiais, aqui na terra eu conquistei amigos, aqui na terra eu conquistei conhecimento, eu conquistei prestígio, eu conquistei fama, eu conquistei isso e aquilo. Você não conquistou nada. Tudo isso é passageiro e circunstancial. A Bíblia diz, no livro de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, que só 3 coisas permanecem no céu: a fé, o amor e a esperança. E dessas 3, a maior é o amor. Eu já preguei aqui há um tempo atrás, eu quero pregar de novo em cima desse texto, que diz assim, só essa frase: o mais importante é o amor. O amor de Deus que guarda nossos corações em Cristo Jesus. Isso é o que há de mais importante. É a certeza de que eu estou conectado com Deus, que a minha vida não me pertence, que eu sou dele para sempre, que se eu acordar de manhã vivo, eu tenho que dar glórias ao seu nome, mas se eu for ressuscitado e acordar para o encontro glorioso com meu Senhor nos ares, eu devo chegar na presença dele com gratidão, porque aquele que morre em Cristo, ele não morre. A Bíblia diz que ele dorme no Senhor. Então, quando você é tomado desse sentimento de que não importa o que aconteça, você é do Senhor, não importa o que aconteça, você estará com o Senhor, aí vem no teu coração aquilo que a Bíblia diz assim, presta atenção, igreja: e a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Significa que nada nem ninguém vai tirar a tua paz. Você sabe o que aconteceu, Jó? O que foi? Os ladrões vieram, roubaram todo o teu gado, Jó. Foi mesmo. Jó tinha acabado de sair de um momento de oração e jejum. Quando Jó estava recebendo essa notícia: Jó, o que foi? Os ladrões invadiram as suas plantações, roubaram tudo que puderam, e o que não puderam levar, tocaram fogo. Jó: poxa, eu perdi num só momento, meu gado inteiro, todo o meu rebanho, roubaram, e agora tocaram fogo nas minhas plantações. Estou pobre, perdi tudo que eu tenho, porque todo o dinheiro dele estava nas plantações e nas criações. Jó não se desespera. Quando ele está tentando se refazer, chega a notícia pior de todas: Jó, seus filhos estavam reunindo, festejando numa casa, talvez o aniversário de um deles, e veio um vento muito forte, o telhado desabou, morreram todos os seus 10 filhos. Jó rasgou a roupa, jogou cinza na cabeça, que no contexto da época significava que ele foi tomado de um grande pesar, um grande sentimento de dor. Mas ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mais adiante vai ele dizer: se eu recebi deles tantas dádivas,
como eu não poderia receber dele o mal? Porque na compreensão do homem daquele tempo, o mal vinha de Deus como o bem também. O que ele está demonstrando é uma fé e uma submissão que eu ainda não cheguei nesse nível, irmãos. De que até aquilo de ruim que acontece, você tem que glorificar a Deus, porque Ele está no comando de tudo. Deus se alegra com quem tem esse nível de entrega. Aí o apóstolo Paulo, talvez pensando em Jó, escreve aos crentes de Tessalônica, que eu preguei há poucos dias, que estavam desesperados quando alguém morria. E ele diz assim, olha que palavra linda. O apóstolo Paulo fala que nós devemos guardar os nossos corações na esperança da fé em Cristo Jesus. O que é guardar o coração na esperança da fé? É guardar o coração na certeza da promessa de que Deus cumprirá tudo o que Ele disse na sua palavra. Você é servo? Você é serva? Você é crente? Então haja como crente. Se aproxime desse Deus que quer cada vez mais ser o Deus de perto. Cada vez mais ser o Deus que se revela. Cada vez mais ser o Deus que diz a você por onde Ele quer que você ande e o que Ele quer que você faça. Cada dia mais ser o Senhor da sua vida. Te tomar pela mão e dizer, não temas, porque eu estou contigo por onde quer que tu andares. Fique de pé, igreja.